A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel, a história de Davi, que tem muito a ensinar a mim e a você. Tem muito a nos orientar. Tem todo tipo de situação Davi vivenciou. A dor, a tristeza, a perseguição, a calúnia, a inveja, a maledicência, mas passou de cabeça erguida com Deus, né? Agora essa mensagem que a gente estamos trazendo é a fase que Absalão o traiu, onde Davi não fez nada para ele trair, pelo contrário, deixou muito a desejar e passou a mão na cabeça dos filhos, não cobrava suas falhas, seus erros, e pecou nisso. E agora Absalão desonrando o pai, desmoralizando, mas era só uma fase. Porque existem momentos que o servo e a serva de Deus é desmoralizado, com invejas, com mentira, com calúnia, mas é ficar firme, porque quem está lá em cima vê todas as coisas. Ele diz que não tem um culpado por inocente, ele diz que ele é o justo juiz. Tanto no livro de Jó, como lá em 1 Samuel, Ana fala que o Senhor tem uma balança para pesar no céu. Então, se eu e você deve, com certeza Deus vai cobrar, porque ele não passa a mão na vida de servo, não. Ele não passou a mão na cabeça de Davi, mas se a gente não deve, ele também cobra. Na época certa, ele justifica, né? Porque pode falar o que falar de você e de mim, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Está lá em Marcos 4, 22. Então o Senhor é o justo juiz. Os olhos dele estão diante dos bons e dos maus. É deles porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa trindade gloriosa. Mas ele é o justo juiz. Está passando por afrontas, por injustiça? Fecha tua boca e só adora, porque Deus faz e age na hora certa. Hoje vamos falar aqui em 2 Samuel 16, do 15 ao 23, e depois retornaremos para 2 Samuel 12, 11 e 12, onde o tema é: Deus honra sua palavra. O que Deus diz, o que ele usou o profeta Natã para falar a Davi, ele estava honrando, como a gente vai ver nesse final desse capítulo 16. Deus é o justo juiz. Lá em Jeremias 1,12 ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Seja amor, seja cobrança, seja justiça, seja livramento, seja portas abertas, seja cura, ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? 2 Samuel 16, a partir do 15. Absalão, todos os israelitas entraram em Jerusalém, aí Itofel estava com eles. Quando Uzai, conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei, viva o rei. Uzai gritou: viva o rei, viva o rei. Uzai era o conselheiro de Davi. Lembra que Uzai queria ficar com Davi no deserto e ele mandou ele vir? Porque era necessário que ele ficasse ali com Absalão, porque ele ia mandar mensagens para Davi. Então ele gritou: viva o rei, viva o rei. Aí Absalão perguntou: onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Uzai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus. O Senhor, por este povo e por todos os israelitas, eu ficarei com o Senhor. Uzai ali usou as palavras certas, firme, com coerência, para dizer que estava ao lado de Absalão. Afinal de contas, veja o que Uzai fala: a quem eu deveria servir a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi ao seu pai, eu agora o servirei. Uzai colocou as palavras certas para estar ali perto de Absalão. Mas ele estava ali por ordem de Davi. E Davi deu ordem a ele por orientação do Senhor, né? Mas Deus sabia que ele precisava estar ali para mandar notícia para Davi. Aí Absalão disse a Aitofel. Veja que Absalão só escutou e deixou assim, ignorou, né? Aí perguntou a Aitofel, que também era um conselheiro que era usado por Deus.
mas nesse momento traiu Davi, estava com o rei. Eu quero o seu conselho, o que devemos fazer? Aí vejo que Aitofel aconselha. Às vezes o Senhor manda agir de formas assustadoras, que quem não entende diz assim, isso é coisa do diabo, não é de Deus, e é de Deus. Existem situações que Deus usa o próprio inimigo para se destruir. Deus é Deus. Lembra quando Faraó entrou com os egípcios, com as suas carruagens, seus cavaleiros no Mar Vermelho, que a Bíblia diz que Deus desbaratinou a roda das carruagens? Deus sabe agir. Ele confunde o adversário, como também ele usa o próprio mal contra você mesmo. A Bíblia diz que ele transforma a maldição em bênção, mas ele faz ao contrário também. Aí Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim, todo Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai e seus seguidores ficarão bem animados. Conselho terrível. Afinal de contas, a Bíblia diz: honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Mas Absalão aqui estava desonrando seu pai. Mas era um propósito de Deus. E tenha calma que eu vou provar na palavra. Então, armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. Ali na frente de todos eles, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Deus usou uma pessoa que já tinha tendência ao mal, porque Absalão era um instrumento de Satanás. Pensa transar com as mulheres no meio de todo aquele povo. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus, tanto Davi como Absalão, que o seguia. Quer dizer, Aitofel dava conselhos a Davi direcionado por Deus. E este conselho, por mais estranho, por mais pesado que fosse, era direcionado por Deus. Então, existem momentos que a gente repreende, é melhor a gente ficar de boca fechada, porque Deus sabe o que faz. Ah, meu filho caiu nas drogas, pois é ali mesmo que Deus vai trabalhar na vida dele, para no tempo restaurar ele, libertar e salvar. Porque às vezes as pessoas estão na casa de Deus, está bem, mas sai para o mundo. E é lá que elas vão se dar mal e Deus permite. Lembra do filho pródigo? Mas para cumprir, eu disse a vocês que esse conselho de Aitofel foi de Deus, né? Aqui em 2 Samuel 12, o capítulo todo, é quando Natã foi falar com Davi, que falou da ovelhinha, que na realidade Davi tinha pecado com Betseba, ainda achou pouco, matou Golias. Mas veja, nessa época, que foi antes de agora Absalão, o que Deus disse através de Natã a Davi, no capítulo 12, no verso 11 e 12. Eu também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e as dar a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Deus não tinha dito isso? Aqui em 2 Samuel 12, 11, agora lá em 2 Samuel 16, capítulo do 15 ao 23, Absalão teve relações com aquelas mulheres de Davi. Aí o 12 o Senhor diz: você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Davi não transou com a Betseba escondido, ainda criou toda aquela situação e mandou matar o marido dela, mas Deus disse que isso agora ia ser a luz do dia. E foi, porque Absalão teve relações com as mulheres de Davi, as concubinas, de atitude de todos. Marcos 4, 22 diz: não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Veja que agora, Aitofel, aquele conselho que ele deu, foi dado para se cumprir a palavra que Deus tinha dito. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1,12. Então agora Davi estava sendo desmoralizado. Mas lá, em Êxodo 20, né? Fala na tábua de Moisés: honra pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Isso é para os filhos bons. Mas Absalão já tinha o coração inclinado para o mal.
era um divisor, um faccionista, né? Um homem que deu um golpe de Estado, justamente tirando um homem que era do coração de Deus. Mas esse homem pecou, e Deus não tem um culpado por inocente, mesmo que seja filho dele. E agora Davi estava passando por esse constrangimento. Então, existem coisas que eu e você pensa que é o adversário e não é. É o agir de Deus. Porque ele sabe como fazer. Ele confunde o inimigo, né? A Bíblia diz que ele pega as coisas que não é e faz ser. Onde é que está isso? Está aqui na palavra, em 1 Coríntios 1:27. Diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então Deus tem o poder de todas as coisas. Às vezes a pessoa é fraca, é inculta, e Deus faz ele um grande homem e uma mulher de Deus gigante na palavra. Né? Ele confunde os adversários, que diz muitas vezes que eu e você não é de Deus. Ele sabe trabalhar. Então esse conselho de Aitofel foi da parte de Deus, porque Deus cumpre o que fala. Amém? Então vamos ficar sempre atentos, buscar Deus, pedir socorro para não estar pecando. Porque por mais que Deus te ame e me ame também, Ele cobra. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.